Oi, lindos, boa noite. Nós vamos agora dar início a um novo conteúdo de biologia, a parte de citologia que envolve o núcleo. Vamos inicialmente lembrar das características, de uma célula eucariótica e procariótica, e depois vamos trabalhar as características dessas primeiras células eucarióticas, e depois a gente vai entrar diretamente na parte de divisão celular, ok? Eu gostaria de lembrar a vocês, amores, que quando vocês forem até o meu site, vocês não se liguem apenas na parte que estão as videoaulas e a parte dos conteúdos de apostilas e exercícios. A gente tem lá um espaço maravilhoso chamado Fique de Olho, onde eu conto assim, relato algumas temáticas bem específicas que podem cair em prova. Também a gente tem a parte de atualidades, onde eu exploro temas bem atuais, e fatos e fotos, onde eu conto coisas interessantes de viagens que eu fiz e que envolvem a biologia e às vezes não envolvem a biologia, envolvem passagens de momentos legais que eu passei e de lugares diferentes que eu conheci, que eu conto um pedacinho do que eu senti, das emoções que eu senti nesses lugares. Ok, amores? Eu tô toda hoje na unha azul, sabe? E eu não vou mais cantar a música Cara de Rica, eu tô pensando numa nova música. Até o final dessa videoaula eu vou apresentar a nova música que representa a nova Beth. Porque Cara de Rica, e ela não anda, ela desfila, já tá um pouco gasta. Então a gente vai dar uma mudada. E aguardem até o final da aula, novas músicas, estilo Beth, estilo diva, vão começar a aparecer. Aguardem e confiram. Ok, bebês? Então vamos fazer agora as anotações necessárias para a gente memorizar legal esse conteúdo, certo? Então, amores, a primeira coisa básica, elementar, os procariontes e os eucariontes. O único grupo de seres vivos que são procariontes são os moneras, que são representados pelas arqueobactérias, eubactérias e cianobactérias. Eles não têm, na realidade, uma compartimentalização do material genético. Esse material genético, que é representado pela cromatina, nucleóide ou DNA circular, está disperso no citoplasma. Está aqui a imagem bem nítida desse aspecto de cromatina que tem o material genético dos procariontes. Aí, com o passar dos tempos, praticamente 1 bilhão de anos depois que surgiu o primeiro monera, que foi aproximadamente 2,5 bilhões de anos atrás, surgem, amores, os eucariontes, ou seja, há 1,5 bilhões de anos atrás. E, novamente, eu não posso deixar de falar da minha amada Lynn Margulis. Olha a foto dela para ninguém esquecer, sotiete de carteirinha de Lynn. E o que é que Lynn fala? Que na evolução do primeiro procária primitivo, a membrana plasmática invaginou e se evaginou e deu origem, amores, à carioteca. Essa imagem aqui é uma imagem que mostra também de forma bem clara esse acontecimento. Então, a partir desse processo, surge o primeiro eucária, que é representado pelo reino protista, através de um protozoário chamado ameba. Então, é o primeiro ser a ter a compartimentalização do material genético bem visível, certo? Então, agora nós vamos trabalhar o quê? Vamos trabalhar esse aspecto ou esses aspectos que surgem na membrana nuclear. Primeira coisa, amores, a gente vai colocar uma imagem aqui da carioteca e vocês observem que a carioteca é uma membrana dupla e tem a composição, amores, lipoproteica. Aquela mesma composição que tem uma membrana plasmática, formada por fosfolipídios e proteínas. Ela possui essas proteínas na membrana que também vão permitir a passagem de substâncias e, de uma certa forma, também vai ocorrer aí uma permeabilidade seletiva. Uma outra coisa também muito interessante com relação a essa dupla membrana é que a membrana mais externa, ela se liga ao retículo endoplasmático e na parte do retículo endoplasmático rugoso aparecem ribossomos. Olha a imagem aqui. Os ribossomos que se estendem, nesse retículo, eles chegam até a membrana externa dupla
da carioteca, certo? Então, essa região, na realidade, que se estende, né, da carioteca até a membrana plasmática, caracterizando o retículo endoplasmático, é uma característica também dos eucariontes. O que acontece dentro desse espaço que está envolvido pela carioteca? Ali, gente, existe uma região chamada de nucleoplasma, nucleossomo ou cariolinfa, que tem na sua composição íons, água, proteínas, e é o local onde está mergulhado a cromatina na intérfase ou os cromossomos quando inicia a divisão celular. E também ali dentro, amores, fica o nucleolo. O nucleolo, na realidade, é uma estrutura que é uma molécula de DNA que tem uma região chamada de região organizadora do nucleolo. Nessa região organizadora do nucleolo, existe, a partir dela, a formação do RNA ribossômico, que vai dar origem à organela ribossomo. Ou seja, numa célula de intensa atividade de síntese proteica, ela pode ter mais de um nucleolo. É uma característica bem peculiar daquelas células com grande atividade de síntese, principalmente de síntese de proteínas com função enzimática. E a outra estrutura, amores, é a cromatina, que tem aspecto, digamos assim, descondensado antes de começar a duplicação do material genético. Depois da duplicação, ela inicia devagarinho essa condensação, mas ela de fato só vai ter um início, digamos assim, mais consistente na prófase. E os cromossomos ficam de fato condensados na metáfase. Quando a cromatina tem aspecto de cromatina, ela tem duas regiões, observem aqui. A heterocromatina e a eucromatina. A heterocromatina ela é mais condensada. E estão ali os genes inativos. Na parte menos condensada, que é a eucromatina, estão presentes os genes ativos. E essa cromatina, amores, ela tem na sua composição o DNA e a proteína histona. Quando essa cromatina está condensada, ela passa a ter este aspecto aqui. Antes da divisão celular, ou melhor, antes da duplicação, você tem uma cromátide. Depois da duplicação, duas cromátides. E uma cromátide é irmã da outra. Então, após a duplicação do material genético, essa cromatina já começa a se condensar e ela apresenta-se duplicada, caracterizando dessa forma, amores, uma fase que daqui a pouco a gente vai falar que é a fase S da intérfase. Ok, bebês? Bom, em se falando de número de cromossomos, a gente tem as células que são sexuais, células gaméticas, que também podem ser os esporos, que são células com ploidia haploide, ou seja, elas têm a metade do número total de cromossomos. Quando eu me refiro às células somáticas, ou às células que representam todo o material genético do indivíduo, elas são diploides. No caso específico da espécie humana, a gente tem 22 autossomos e um cromossomo sexual quando a célula é haploide. Quando ela é diploide, a gente tem 44 autossomos e 2 cromossomos sexuais, que pode ser o XX ou XY, que a gente representa dessas duas formas aqui, 44 XX ou 46,XX. Da mesma forma, quando aparece o cromossomo Y. E uma outra coisa importante também, amores, que é bom a gente salientar. Normalmente as células são mononucleadas, elas têm um núcleo só. Ou, no caso das hemácias, que eram eritroblastos nucleados, quando perdem esse núcleo, chamam-se hemácias ou eritrócitos. Elas são células que eram nucleadas e perderam este núcleo. Existem, gente, também as multinucleadas,
que é o caso das células do tecido muscular, que são chamadas de sincício e plasmódio. O aspecto do sincício é diferente do plasmódio. O sincício são várias células mononucleadas que perdem a membrana plasmática e se transformam em células multinucleadas. Isso, amores, acontece em função de uma grande atividade metabólica que as células musculares elas desempenham. Elas passam a aumentar o volume do material interno e passam a ter necessidade de se multinuclearem. Então, o sincício é dessa forma. E o plasmódio, a célula muscular, ela vai aumentando de tamanho, aumentando. Inicialmente era mononucleada, em função da grande atividade metabólica, ela precisa se multinuclear. Então, o plasmódio também aparece em um tipo de célula chamada de mixomiceto, que alguns falam que é um fungo e outros já discordam que seja um fungo. Na maioria dos livros, os mixomiceto aparecem como fungos que se multinucleam, né? Então, esse é o aspecto também que caracteriza a carioteca, ok, bebês? E agora vamos partir para o processo de divisão celular. Antes da gente começar a falar de mitose e meiose, sabe, gente, eu acho que, no fundo, eu sou a diva que vocês querem imitar. Vocês querem o meu perfume, querem o meu brilho, querem as minhas roupas, os meus sapatos. Então, eu acho que, no fundo, eu sou a diva que vocês querem imitar. Então, por conta disso, eu, cada dia que passo, me esmero mais para fazer aulas mais interessantes, fazer aulas e que vocês se envolvam mais e aprendam mais, amores, porque isso é muito importante. Então agora, bebês, a gente vai começar a falar a respeito da divisão celular a partir do ciclo celular. Então o ciclo celular, amores, que a gente vai começar, ele tem primeiro a intérfase e depois a mitose. Primeiro vamos lembrar quais são as funções da mitose. Reprodução assexuada, apesar de alguns autores discordarem, né, que a cisparidade, a bipartição, ela não tem as divisões celulares definidas, então elas não podem considerar esse tipo de reprodução como uma mitose. Mas alguns livros têm que é uma mitose. A regeneração dos tecidos e a formação deles inicialmente, desde o momento em que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide. Quando você tem aquela célula totipotente ou indiferenciada, naquele momento, amores, 24 horas depois, você já tem 2 blastômeros, 4, 16, observem a imagem. Então, a partir do momento em que o embrião surge, já começa a divisão celular, que vai dar origem, posteriormente, aos tecidos, aos órgãos e aos sistemas do indivíduo. É interessante a gente ver, quando se fala de mitose ou de ciclo celular em que envolve a mitose, a gente observar esse gráfico. Esse gráfico é um gráfico que cai muito em provas, que ele está mostrando exatamente, amores, quando a célula ela é 2N, observem o gráfico, quando ela passa a ser 4N e quando ela volta novamente a ser 2N. Ela passa a ser 4N exatamente no momento da fase S da intérfase. E depois ela, obviamente, permanece 4N até a fase da telófase, quando, nesse momento, você forma 2 novas células filhas, 2N. Mais uma imagem que caracteriza a mitose. Outra imagem. Todas essas aqui, amores, elas podem representar nas provas o processo de divisão celular que a gente vai começar a falar. Então, vamos agora, amores, entrar diretamente no processo ou nas fases que vão caracterizar a meiose. Ou seja, primeiro vamos falar do ciclo celular, que é caracterizado pela intérfase e depois mitose.
A intérfase, amores, tem 3 fases, a G1, a S e a G2. Na fase de G1 e G2, a célula não está duplicando o material genético, ela está fazendo uma leve síntese proteica. A fase S é que é a mais cobrada, em que ocorre a duplicação do material genético. Algumas células, elas têm uma fase chamada de G0, que seria como se fosse uma célula que dividiu depois de ter duplicado o material genético e não mais forma novas células, que é o caso dos neurônios e das células musculares. Esse G0 significa que a célula não vai iniciar novamente uma intérfase e uma mitose. Não esqueçam disso, que é muito importante. Agora vamos começar a falar das fases da mitose. Vamos começar com a prófase. Eu vou colocar sempre a imagem para que a gente possa discutir os aspectos visualizados na imagem. Então, o que acontece, amores? Lá no núcleo, a carioteca ela vai desaparecer, o nucleolo também desaparece e os cromossomos iniciam uma condensação mais visível e migram para o citoplasma. No citoplasma, o que acontece? A duplicação dos centríolos, eles passam a se chamar diplossomo, e a formação das fibras do fuso ou fibras de Aster, que posteriormente elas vão se ligar ao centrômero, que é uma região do cromossomo. Ok, bebês? Agora vamos para a fase 2, que é a metáfase. A metáfase também é conhecida, observe a imagem, como placa equatorial. Nessa fase, amores, que é a fase de melhor visualização dos cromossomos, eles alcançam o máximo de sua condensação. E por isso estão no equador da célula, formando essa placa equatorial. E eles estão presos às fibras do fuso pelo cinetócoro, que é a região do centrômero, onde as fibras do fuso se ligam e vão se estender até o centríolo. E os cromossomos ficam alinhados, arrumadinhos nesse equador da célula. Terceira fase, anáfase. A anáfase, amor, ela vai caracterizar-se pela separação das cromátides irmãs. As cromátides irmãs separam-se porque o centrômero se dividiu. As fibras do fuso encurtam, observem sempre a imagem, e levam esses cromossomos para os polos da célula. E a quarta e última fase, que é a telófase, nós vamos formar 2 células, agora 2N, com as mesmas características da que lhe deu origem. Então, a gente vai falar do reaparecimento da carioteca e reaparecimento do nucleolo. E uma coisa importantíssima, amores, essa carioteca vai se dividir num processo chamado de cariocinese. A cariocinese, amores, ela está definindo que a célula agora não é mais uma, ela já são 2 novas células. Essas 2 novas células, que tem o aspecto da inicial, ela vai ter no seu citoplasma agora apenas um par de centríolo em cada célula, e essas fibras do fuso elas vão gradativamente desaparecendo. Então, amores, o processo que começou 2N, passou a ser 4N, agora volta a ser 2N. E dessa forma, amores, a gente termina a mitose. E antes da gente chegar na parte das dicas, vamos lembrar das diferenças entre mitose animal e vegetal. A mitose vegetal, a citocinese, ela é chamada de centrípeta, porque ela é de fora para dentro. Olha a imagem. A citocinese vegetal, ela é centrífuga, porque ela é de dentro para fora. Como na célula animal existem centríolos e fibras de Aster, ela é chamada de cêntrica e astral. Na célula vegetal não existem os centríolos, não se formam as fibras de Aster. Então ela é chamada de acêntrica e anastral. E agora, amores, para a gente encerrar, yes, vamos lá. Primeira coisa importantíssima que não pode ser esquecida por vocês. Numa célula que está realizando mitose, ela tem apenas
uma divisão e uma duplicação. Pela ordem seria uma duplicação e uma divisão. Outra coisa muito importante, as células somáticas, amores, elas fazem mitose. Então, células que formam os seus tecidos, elas vão caracterizar-se sempre por processos mitóticos. A mitose, ela começa a partir do momento que o embrião, ele já realizou a cariogamia ou singamia, que significa o quê? O encontro do pronúcleo masculino com o feminino. Aí, quando termina esse encontro, que a célula é 2N, aí inicia-se a mitose. E cada nova célula que se forma recebe o nome de blastômeros. Não esqueçam disso. E quando a gente perde células que podem se regenerar, elas começam a fazer mitose. Ou seja, a mitose também é responsável pela regeneração dos tecidos. E o aspecto de cromátides irmãs, que é muito cobrado lá nas provas, está na anáfase. Olha a imagem. E a formação da placa equatorial na metáfase. Olha também a imagem. Então, amores, esses são aspectos extremamente cobrados quando se fala do processo mitótico. Amores, agora eu vou ficando por aqui, morrendo de saudade de vocês e dizendo que eu espero que essa aula ela tenha sido suficientemente, digamos assim, bem elaborada para que vocês tenham aprendido de fato o conteúdo e possam fazer uma boa prova de DET e fazerem provas de vestibular e do Enem com muita tranquilidade. Não deixem de olhar a apostila que está lá no meu site e também a lista de exercícios que eu sempre deixo para que vocês possam treinar o conteúdo que foi dado. Ok, lindos? Vou ficando por aqui, já morrendo de saudade de vocês, e eu volto com o conteúdo de meiose e de gametogênese. Tchau, bebês! Tchau, amores lindos! Até daqui a pouco!